Aos 15, meus pais me largaram na fazenda dos meus avós. Tudo para a filha adorada brilhar. Anos depois, quando eu já tinha uma vida que eles nunca imaginaram, voltaram exigindo apoio. Descobriram que meu casamento não tinha nenhum assento para eles. Sou o Ryan. Hoje tenho 30, sou casado, estabilizado e construí tudo sozinho. Mas antes, eu era o fracasso da família. Minha irmã, Madison, era perfeita. Deb e Gary viviam como se ela carregasse o nome da família. Eu era só o peso morto. Meu melhor amigo era Tyler Brooks. Meu irmão de vida. A gente jogava até de madrugada, andava de bike pelo bairro, tentava esportes aleatórios, fazia planos idiotas de morar num apartamento minúsculo só nós. Eu achava que ele sempre estaria lá. Até que não estava mais. O acidente levou Tyler e os pais dele no mesmo dia. Sem aviso. Só telefonemas, adultos cochichando, e eu parado, tentando acreditar que alguém entendeu errado. Aos 15, eu não tinha espaço na cabeça para aceitar que alguém que passava todo fim de semana comigo simplesmente sumiu. A casa ficou pesada. O ar, mais grosso. Dias depois, meus pais decidiram fazer um jantar para voltar ao normal. Normal. Como se isso ainda existisse. Sentei à mesa sem tocar na comida. Só conseguia ver a bicicleta do Tyler encostada na minha garagem, onde ele deixou da última vez. Deb começou o show. Falando da Maddy. Do quanto ela era incrível. Da indisciplina. Gary confirmando tudo, bancando o empresário dela. Maddy, sorrindo como estrela de teatro. Talvez você pudesse se esforçar mais, ela soltou. Tentei falar do Tyler. Uma frase. Deb me cortou. Gary reclamou do tempo e lugar para emoções. Como se esse tempo e lugar existisse na minha casa. Fiquei invisível. O único que sentia falta do Tyler. O único que incomodava. A escola virou um peso. Cada corredor tinha uma lembrança. A cadeira vazia dele me dava náusea. Parei de ligar para tarefas, grupos, professores. Não queria falar com ninguém. Comecei a andar com gente que não cobrava nada de mim. Pessoas que não perguntavam por que eu evitava voltar para casa. A gente não fazia nada grandioso. Só besteira. Coisa imprudente. Era melhor do que ficar parado pensando. Deb virou mártir na hora. Você está destruindo essa família, dizia, mão na testa, como se fosse desmaiar. Você sabe o que está nos fazendo passar? Gary vinha com discursos decorados. Você está escolhendo o caminho errado. Um homem assume responsabilidade. Ele sempre esperava eu já estar no limite. Era o momento perfeito para girar a faca. E Maddy, ela usava cada erro meu como combustível. Não entendo como somos irmãos, disse antes da escola. Deb adorou. Pelo menos uma das minhas filhas se importa com o futuro. Tudo que eu fazia era errado ou prova de que Maddy era melhor. O golpe final veio numa noite no estacionamento. Eu e uns amigos, menores, agindo como idiotas. Alguém chamou a polícia. Quando o carro da patrulha parou, eu já sabia, acabou. Não fomos presos de verdade, só detidos até os pais chegarem. Mas isso bastou. Deb entrou chorando. Ryan, como você pôde fazer isso com a gente? Gary, braços cruzados, pronto para me condenar. Maddy nem apareceu, mas espalhou depois o quanto aquilo foi vergonhoso para ela. A volta para casa pareceu eterna. Deb chorava e me culpava, Gary discursava sem parar. Isso acontece quando você se recusa a ouvir. Como se eu tivesse tido algum espaço para falar. No dia seguinte, antes de eu levantar, já estava decidido. Você vai morar com seus avós. Até se acertar. Sem conversa. Sem em como você está. Nada. Maddy observava atrás deles, braços cruzados, como se visse o final de uma série que adorava. Entrei no carro com minha mochila. Não estava com medo. Estava apagado. Era como se eles finalmente admitissem o que sempre insinuaram. Maddy importava. Eu não. Foi ali que tudo quebrou.
Não quando Tyler morreu. Não quando a escola desabou. Naquela garagem. Quando meus próprios pais mostraram que eu não valia a pena manter por perto. Chegamos à fazenda dos meus avós numa manhã fria. Eu, 15 anos, um único mochilão e os restos do que eu era. Descemos a estrada de terra. Eu esperava julgamento. Olhares duros. Discurso. Nada disso veio. Vovô saiu do celeiro, limpando as mãos. Tranquilo. Vovó desceu da varanda sorrindo, como se estivesse esperando por mim há anos. Como se eu não fosse o garoto descartado pelos pais. Vovô colocou a mão no meu ombro. Você está em casa agora. Sem raiva. Sem perguntas. Vovó me puxou para um abraço. Entra, querido. Você parece exausto. Atrás de mim, Deb mal saiu do carro. Mão na porta, como sempre. Gary parecia orgulhoso, como quem resolveu um problema. Não faça eles se arrependerem, disse. Esse foi o adeus. Ninguém respondeu. Vovó nem olhou para eles. Eles foram embora. A poeira subiu atrás do carro até sumirem da vista. Mais tarde, conheci o tio Scott, irmão do Gary. Eu lembrava pouco dele. Um ou outro aniversário. Um churrasco vago na memória. Ele tinha se mudado para cá há muito tempo, para ajudar o vovô e a vovó na fazenda. Meus pais quase nunca falavam dele, então revê-lo foi como conhecer alguém novo. Ele veio do outro lado do quintal, carregando 2 sacos pesados de ração. Sem gritos, sem drama. Só firme. Deixou os sacos no chão, acenou e disse: Você é o Ryan, né? Tava pequeno da última vez que te vi. Eu assenti. Ele estendeu a mão: Sou o Scott, seu tio. E então falou 3 coisas que definiram tudo depois. Você está seguro aqui. Pode se reconstruir. Não vou desistir de você, mas não pode estragar esta casa. Nada de gritos, nada de olhar de reprovação. Só instruções claras. As primeiras semanas foram estranhas. Não por eles, mas porque eu não sabia reagir a adultos que não me atacavam ou culpavam. Esperava uma armadilha que nunca veio. Vovô acordava cedo e fazia as tarefas como se nada fosse. Scott trabalhava ao lado dele. Vovó mantinha a casa funcionando, sempre checando se eu comia ou dormia, mas nunca invadia minha vida. Quando eu errava algo, deixava o portão aberto ou derrubava madeira, Scott não suspirava nem fazia cara de desapontado. Ele só consertava, mostrava rápido e seguia. Sem discursos, sem culpa. Só rotina. Pouco a pouco, a casa parou de parecer temporária. Eu fazia tarefas de manhã, ajudava com os animais e mantinha a escola em dia. Ninguém me comparava a Maddie. Ninguém falava como se eu fosse um peso. No começo, não confiava totalmente, mas aquela estabilidade me mudou sem perceber. Aos 17 anos, a vida na fazenda virou normal. Terminei o ensino médio pelo distrito local, fazia tarefas antes e depois da escola e consegui passar em tudo. Não perfeito, mas suficiente para ninguém gritar comigo. Scott foi quem falou de faculdade. O Community College fica a 20 minutos. Você já tem idade. Vale a pena ir. Ficar parado não ajuda. Não era ordem, só direção. Vovô concordou. Vovó preparava meu almoço todos os dias. Era a primeira vez que eu avançava sem pressão ou comparação. A faculdade não era grande. Alguns prédios, refeitório barato, corredores silenciosos. Mas era um recomeço limpo. Foi lá que conheci Hope. Na primeira aula, percebi ela em uma sala cheia, metade da turma dormindo. Ela tomava notas, perguntava coisas, nada parecia atrapalhar. Depois da aula, segurou a porta para mim. Você é da minha seção, né? Tom simples, amigável, sem constrangimento. Sempre acabávamos nos mesmos grupos, saindo pelos mesmos corredores, compartilhando intervalos. Nada de namoro imediato. Começou devagar, piadas pequenas, conversas casuais, estudando na mesma mesa. Sem pressão, sem estranheza. Ela me tratava como pessoa normal, não como fracasso ou projeto de caridade.
Na fazenda, a vida seguia. Vovô me mostrava tarefas novas a cada estação. Vovó me tratava como se sempre tivesse pertencido ali. Scott seguia firme, sem drama, só presente, ensinando sem parecer lição. Esses 2 anos mudaram tudo. Eu ainda não via completamente. Mas a fazenda, Scott e aquela rotina tranquila já fizeram mais por mim do que meus pais jamais tentaram. Depois de alguns meses, aprendi a levantar peso com as pernas, não com as costas. A fazer nós que não desmanchavam. Consertar cercas sem quebrar o painel ao lado. O clima não me assustava mais. Comecei a terminar tarefas sem Scott refazer atrás de mim. Era novo, ser confiável. A faculdade seguia junto. Aula de manhã, trabalho na fazenda à tarde. Hope já fazia parte do meu dia. Caminhávamos até os carros, reclamávamos dos professores, estudávamos na biblioteca. Ela não perguntava sobre meu passado. Não tentava me decifrar. Só gostava de estar perto. E isso bastava. A vida parecia equilibrada até Gary aparecer. Uma tarde, entrei para beber água e o encontrei na cozinha, braços cruzados, dono do lugar. Vovó ficou perto do fogão, sem olhar para ele. Vovô na mesa, com aquela expressão de paciência prestes a acabar. Gary me olhou de cima a baixo. Bom ver que você está melhorando, disse, como se merecesse crédito. Virou-se para vovô. Importante ele entender que melhorar não apaga o que fez. Precisa conquistar perdão. Não perguntou como eu estava. Nem o que vinha fazendo. Só entrou e começou as lições de moral. Tentou dizer a vovô e vovó como lidar comigo. Ele precisa de estrutura, regras claras, disciplina consistente. Não podem deixá-lo à solta. É por isso que chegamos aqui. Vovô finalmente colocou a caneca na mesa. Você não decide nada aqui. Você o deixou e foi embora. Criamos ele do jeito que acharmos certo. Gary piscou, como se tivesse levado um tapa. Só estou dizendo isso pelo bem dele, tentou, tom de advogado do diabo. Alguém precisa responsabilizá-lo. Scott entrou na cozinha e Gary ficou em silêncio. Olha só quem decidiu aparecer, disse Scott, olhando para ele. Oi, respondeu Gary. O clima mudou na hora. Mandíbula de Gary travou. Tudo bem, faça do seu jeito. Olhou para mim, como se eu tivesse falhado por não concordar. Saiu sem se despedir. Eu não fui atrás. Não disse nada. Dias depois, Deb ligou para vovó. Eu passava pelo corredor e ouvi. Sinto falta do meu menino. Penso nele todo dia. Quase parecia sincero, até vovó sugerir que falasse comigo direto. Deb explodiu. Você não entende o que ele nos fez passar. Sacrificamos tudo e a Maddi sofreu mais que ninguém. Você não imagina. Tom mudou tão rápido que quase não fazia sentido. Vovó não discutiu. Preciso terminar o jantar. E desligou. Ouvi o suficiente para saber, nada mudou. Deba ainda fazia tudo girar em torno dela. Gary ainda fingia saber o que era melhor. Maddi ainda era o centro do universo deles. Mas isso deixou claro algo. Eu não ia voltar. Nem queria. O papel que eu tinha na família foi substituído anos atrás. Recuperá-lo não fazia sentido. Na fazenda, eu era útil. Na escola, eu passava. Com Scott e vovô, eu aprendia. Com vovó, eu estava seguro. E com Hope, eu comecei a me sentir como alguém com potencial, não alguém que precisava conserto. Quanto mais meus pais tentavam entrar na minha vida com culpa ou sermões, mais eu me aproximava de quem era constante. Eu não falava nada em voz alta. Mas sentia. Todo dia eu acordava, fazia meu trabalho e aumentava a distância entre quem eu era e quem estava me tornando. E Hope continuava aparecendo. Sem drama, sem tentar consertar meus problemas. Apenas constante, do mesmo jeito que a fazenda era constante. Do mesmo jeito que Scott era constante. Pela primeira vez em anos, minha vida não estava caindo aos pedaços. Estava finalmente tomando forma. Quando o inverno chegou,
tudo seguia igual. Não tinha notícias dos meus pais, o que deixava a vida mais silenciosa. Mas Madji, mesmo de longe, ainda encontrava formas de me irritar. Começou com uma mensagem de um primo. Nada demais, só um texto casual perguntando como eu estava. De repente, ele acrescentou. Mati falou de novo. Achei que você devia saber antes que se espalhasse. Perguntei o que ela queria dizer. A resposta veio rápido. Madji diz que você está vivendo às custas dos outros. Que vovô e vovó estão gastando dinheiro com você. Ela insiste que é ela quem carrega o nome da família agora. Sentei na beira da cama e li 2 vezes. Não era surpresa que Madji ainda quisesse atenção, mas ouvi-la envolver meus avós me fez cerrar o maxilar. Eles fizeram mais por mim em 2 anos do que meus pais em 5. E ela tentava transformar isso em peso. Mostrei a mensagem pro tio Scott. Ele apenas suspirou. Ela não entende como essa casa funciona. Vovô ouviu, resmungou algo que não peguei, mas o olhar dele para Scott dizia que já suspeitava de algo assim. Dias depois, o boato se espalhou pela família estendida. Cresceu rápido. Alguém repetiu o comentário de Madji na casa de um parente, de repente, todos questionavam se vovô e vovó estavam me amimando demais. Quanto mais se espalhava, pior parecia. Em um ponto, alguém até perguntou à vovó se ela não estava cansada de criar os erros dos outros. Vovó não me contou. Meu primo contou. Quando chegou a reunião de fim de ano, a situação já estava tensa. Eu não fui. O plano era ficar em casa, terminar as tarefas e evitar gente que quase não falava comigo, a não ser para dar opinião. Mas vovô e vovó foram, e pelo que ouvi depois, tudo desmoronou em 1 hora. Um parente do lado do meu pai fez um comentário passivo sobre filhos que não valorizam o que recebem. Vovó ignorou. Depois, alguém falou sobre como Madji estava se saindo bem e representando o nome Harper, seguido de um comentário sarcástico, pena que nem todos fazem o mesmo. Foi quando vovô entrou na conversa. Scott me contou depois como aconteceu. Vovô colocou o garfo na mesa, olhou ao redor e disse: Vocês não podem falar do meu neto assim, sem levantar um dedo por ele. Não foi grito, mas foi definitivo. Silêncio na sala. Alguém tentou defender Madji, dizendo que ela só estava preocupada. Vovô interrompeu. Ela está causando problemas, e vocês deixam. Ryan trabalha duro. Ele merece o que tem. Se não respeitam ele, não nos respeitam também. Depois, ele disse a Scott que certas pessoas não seriam bem-vindas na fazenda por um bom tempo. Quando vovó voltou, agiu como se nada tivesse acontecido, mas eu percebi que ainda estava chateada. Fez o jantar como sempre e perguntou da escola, sem mencionar a discussão. Nem precisava. Ouvi de primos o suficiente para entender como tudo esquentou. Mais tarde, Hope apareceu para devolver um livro que tinha pegado emprestado. Ela percebeu que algo estava errado. Eu não planejava falar sobre isso, mas ela ficou na porta e perguntou. Dia difícil? Assenti. Coisas de família. Ela não pediu detalhes. Não tentou dar conselho. Só se aproximou, apertou meu braço de leve e disse: Você está fazendo o seu melhor. Isso já vale alguma coisa. Naquela noite, deitado, finalmente entendi. Sempre achei que Madji era só mimada, irritante e grudada na atenção. Mas isso não era rivalidade normal entre irmãos. Não era só favoritismo. Era maldade. Ela não era apenas a favorita. Ela era tóxica. Não bastava ser a filha adorada. Precisava que eu continuasse sendo a decepção, para ela poder brilhar. Ela queria um alvo. E eu cansei de ser. Terminei o Community College aos 19. Sem cerimônia, sem família torcendo, sem ligação de Débora ou Gary. Vovó me abraçou quando trouxe o certificado. Vovô apertou minha mão. Bom. Agora continue. Tio Scott fez hambúrgueres naquela noite e não falou muito, mas dava para ver o orgulho dele. E isso bastou. Alguns meses depois, arrumei um emprego de telemarketing. Não era glamouroso, mas eu era rápido com as pessoas e aprendia rápido.
No começo, só ligava seguindo listas e scripts. Depois de alguns meses, meu supervisor começou a me dar chamadas mais difíceis. Logo, me deixou treinar os novatos. 2 anos depois, fui promovido a líder de equipe. 1 ano depois, gerente de vendas. O trabalho tinha horários estranhos, mas pagava certo. Continuei morando com vovô, vovó e Scott. Fazia sentido. Aluguel nem existia na conversa. Vovô teria rido se eu oferecesse. Em vez disso, eu pagava contas quando podia, comprava mantimentos, custeava reparos e ainda ajudava na fazenda quando chegava cedo. A vida parecia equilibrada. Trabalho, fazenda, noites com Hope, tudo no mesmo ritmo. Até uma primavera, quando a fazenda ficou cheia, tudo aconteceu de uma vez. Scott carregava um saco de ração errado. Ouvi quando ele deixou cair e xingou baixo. Quando cheguei, ele estava curvado, segurando o lado da cintura, como se alguém tivesse lhe dado uma facada. Ele tentou andar, mas vovô mandou sentar antes que piorasse. Vovó trouxe bolsas de gelo. O médico disse que era uma distensão nas costas. Scott precisava descansar. Descansar de verdade. O problema? A primavera não se importava. As tarefas dobraram. Animais precisavam ser alimentados antes do sol nascer. Cercas precisavam ser consertadas depois das tempestades. Contas não paravam. E meu trabalho não desacelerava. Nosso setor estava atrasado, e eu tinha que recuperar os números. Comecei a acordar 2 horas mais cedo que o normal. Corria carregando ração, recolhendo ovos, checando o celeiro, arrastando equipamentos pelo quintal. Depois corria pro banho rápido, sentava com o laptop e começava meu turno. Trabalhava no almoço, terminava as chamadas, fechava o laptop e voltava para fora. Na primeira semana, parecia que tinham tirado minhas baterias. Meu peito doía de tanto correr. Minhas mãos tremiam de cansaço. Comecei a adormecer sentado na mesa da cozinha. Vovó me dizia para desacelerar. Vovô insistia que eles davam conta. Mesmo vendo as juntas de Scott travarem a cada movimento, ele pedia desculpas, frustrado por não poder ajudar. Mas ninguém me mandou parar. Eles sabiam que o trabalho precisava ser feito. Uma noite, depois da tempestade, eu estava na lama com uma lanterna, consertando uma cerca quebrada. Chuva escorrendo no cabelo, dedos dormentes segurando o arame. Cada músculo gritava, mas eu continuei. Não porque queria, mas porque aquela casa me salvou, e eu não ia deixá-la cair. Hope viu pedaços disso. Trouxe comida, ajudou vovó e nunca me pressionou a desacelerar. Só se encaixava no ritmo do lugar. No meio da temporada, um primo me mandou um áudio de uma reunião de família. Alguém perguntou a Gary como eu estava. Ele suspirou, como se carregasse o mundo nas costas. Mandá-lo pros pais salvou a vida dele. Fizemos o que pais de verdade fazem. Ouvir ele se gabar de me abandonar não me deixou triste. Endureceu algo dentro de mim. Mais tarde, quando Hope me viu consertando um fecho, percebeu no meu rosto. Não perguntou nada. Só segurou o portão e disse: "Você está fazendo um bom trabalho. Eles têm sorte de ter você." Pela primeira vez em semanas, senti um pouco de alívio. Scott se recuperou. Vovô disse que estava orgulhoso. Vovó fez meu jantar favorito. E Hope se manteve firme o tempo todo. Aquela primavera quase me quebrou. Mas no fim, entendi algo importante: minha vida não se construiu fugindo de quem eu era. Se construiu aparecendo para quem apareceu por mim. Quando fiz 24 anos, a fazenda voltou a funcionar de forma estável. Scott estava curado. Vovó mantinha a casa como uma máquina bem lubrificada. E vovô começou a insinuar que eu devia pensar no próximo passo. Não sair, só construir um futuro que não estivesse parado. Uma manhã, vovô deslizou um papel dobrado pela mesa. Auction chegando disse: "Terreno pequeno, barato se a pessoa certa der lance." Scott se inclinou sobre meu ombro para olhar. "Boa terra", disse. "Não perfeita, mas dá para construir algo." Eu sabia o que eles queriam dizer sem precisar falar. Era a hora de eu ter algo meu.
Passei a semana seguinte só rodando números. Tudo que eu tinha guardado do telemarketing não era muito, mas dava para tentar. Se eu ganhasse o terreno, não teria nada no banco, mas teria um começo. Um lugar meu. Uma base de verdade. Vovô e Scott foram comigo no dia do leilão. Hope também veio, perto, mas sem se intrometer. Ela sabia o quão importante aquilo era. A multidão não era grande. Alguns fazendeiros mais velhos, uns investidores e o dono da propriedade, um homem chamado Carson. Ele cumprimentava todos, olhando ao redor como se já tivesse opinião formada. Quando o leilão começou, levantei meu cartão com confiança total. Sabia que teria que dar tudo o que tinha. Mas não hesitei. Levantei de novo, até que o leiloeiro bateu o martelo. Vendido. Hope apertou minha mão tão forte que quase esqueci de respirar. Sair daquele prédio com os papéis na mão parecia surreal. Não era sorte. Era vovô e Scott acreditando em mim, mesmo quando meus próprios pais tentaram me sabotar. Alguns dias depois, caminhei pela terra pela primeira vez. Não era muito. Só alguns acres de terreno irregular, uma cerca velha e um longo gramado. Mas era meu. Passei noites desenhando planos para uma casinha. Nada de luxo, só espaço suficiente para viver sem me sentir apertado. Nem uma semana se passou antes de Maddi aparecer. Eu marcava onde a futura estrada de entrada poderia ir quando um carro barulhento apareceu na estrada de terra. 3 garotas saíram, todas vestidas como se estivessem em um ensaio fotográfico. Maddi liderava, óculos escuros, celular já gravando. Esse lugar é perfeito, disse, girando como se fosse dona do mundo. Vamos tirar fotos incríveis. Eu me coloquei à frente dela. Você precisa sair. Ela piscou, como se não tivesse ouvido direito. Relaxa. São só fotos. Você nem tem uma casa aqui ainda. Não importa. Esse não é seu lugar de festa. Ela zombou. Uau, você realmente vai estragar tudo. Deveria agradecer por alguém sequer querer vir aqui. As amigas dela riram. Eu não. Não me importo, repeti. Saia da minha terra. Ela voltou pro carro, fingindo chorar alto, para ser ouvida da estrada. Quando chegou em casa, já tinha contado sua versão. Deb e Gary começaram a ligar para o celular de vovó, agindo como se eu tivesse atacado Maddi sem motivo. Alguns dias depois, Gary apareceu para checar os pais. Me encurralou perto do celeiro. Você precisa ser mais compreensivo, disse. Ela é jovem. Não quis ofender. Chegou sem permissão, respondi. Só isso. Gary balançou a cabeça. Não pode continuar afastando as pessoas. E aquela terra? Tem certeza que consegue cuidar dela? Não se humilhe. Antes que eu respondesse, Scott saiu do celeiro. Você não pode largar ele aqui e ainda agir como se tivesse criado, disse. Ele faz mais por essa família do que você jamais fez. Gary tentou seu tom de advogado do diabo. Só estou tentando ajudar. Não está, disse Scott. Gary não ficou muito mais. Naquela noite, levei Hope até a terra. O sol baixo, o céu laranja. Não havia discursos planejados. Não havia anel caro de loja de luxo. Tinha a mão dela na minha e o lugar onde nosso futuro poderia ser. Pedi ela em casamento. Ela disse sim. Quando contamos para vovó e Scott, os 3 reagiram como família de verdade. Vovó abraçou Hope primeiro. Vovô assentiu, como se esperasse. Scott bateu nas minhas costas com força, quase me fazendo tropeçar. Mais tarde, naquele terreno, tomei uma decisão silenciosa. Meu futuro estava ali, com quem ficou, com Hope, com a vida que eu construía tijolo por tijolo. Não com quem tentou destruí-la. Construir a casa consumiu todas as horas livres. Terminava o turno no telemarketing, fechava o laptop e ia direto para a terra. Alguns dias passei horas nivelando o terreno ou carregando materiais. Outros dias eu medi tábuas à luz de uma lanterna, porque o sol já tinha ido embora. Estressante. Cansativo. Muito mais difícil do que eu esperava.
Mas nunca parecia em vão. Hope vinha sempre que podia. Me entregava ferramentas, marcava as tábuas, trazia comida. Agia como se sempre tivesse feito parte dessa vida. A fazenda seguia firme até uma manhã em que tudo parou. Acordei com vovó gritando. Vovô estava inclinado sobre a mesa da cozinha, segurando o peito. Não desmaiado, mas pálido e confuso. Scott reagiu na hora, ajudando ele a levantar. Eu peguei as chaves do caminhão. Colocamos ele no banco do passageiro. Vovó foi atrás e Scott ficou ligando para a clínica à frente. A viagem pareceu mais longa do que era. Vovô não dizia nada, só segurava o peito e respirava devagar. Na clínica, correram com ele para exames. O médico voltou depois e disse que não foi ataque cardíaco, mas perto o suficiente para ser um alerta. Vovô precisava descansar. Descanso de verdade. Nada de carregar peso, nada de longas horas, nada de estou bem mentindo para todo mundo. Voltamos para casa com remédios novos e instruções. Ele odiava a tensão, mas obedecia porque vovó não tirava os olhos dele até ele concordar. Notícia corre rápido em famílias que fingem proximidade. Naquela tarde, o telefone de vovó não parava de tocar. A primeira ligação que ela colocou no Viva Voz era da Deb. Assim que ouviu a voz de vovó, Deb começou a chorar alto e dramático. Não acredito que isso está acontecendo com a gente. Soluçava. Isso é horrível. Vovó tentou dizer que vovô estava bem. Deb não ouviu. Falou sobre seu estresse, sobre não aguentar notícias ruins, sobre como era difícil para ela. Nenhuma vez perguntou como vovô se sentia. Nem perguntou se precisávamos de ajuda. Depois Gary entrou na chamada. É por isso que a família precisa ficar unida, disse com sua voz calma e falsa. Alguém precisa tomar as rédeas e organizar as coisas. Não perguntou como eu estava, nem Scott, nem vovó. Agia como se fosse ele segurando tudo. Mesmo sem nunca ter participado da fazenda um único dia, fiquei na porta ouvindo, sentindo aquele frio antigo se instalar de novo. Vovó encerrou a ligação antes que o choro de Deb aumentasse. No dia seguinte, Maddi apareceu com um carro brilhante e vidros escuros. Pulou do carro com roupas parecendo tiradas de um blog de moda, segurando o celular como se gravasse um reality show. Oh meu Deus, disse alto, abraçando vovó dramaticamente. Corri até lá assim que ouvi. Ela só perguntou sobre vovô depois de atualizar o status nas redes. Então se virou para mim. Ryan, não estresse a vovó hoje, tá? Ela não precisa dos seus humores. Entrou na casa como se fosse dela, organizando coisas que ninguém pediu, dizendo à vovó quais tarefas não precisava mais se preocupar, mesmo sem fazer nenhuma delas. Mais tarde, foi até o celeiro e apontou para o caminhão do vovô. Preciso disso, disse. Minha amiga quer fotografar em um lugar rústico. O caminhão é perfeito. Não, disse eu. Vovô não está bem. Precisamos do caminhão aqui. Ela revirou os olhos. Você está sendo dramático. É só por algumas horas. Não, repeti. Ela tentou pegar as chaves do gancho. Eu me coloquei à frente dela. Ela virou imediatamente para a vítima, aumentando a voz para vovó ouvir dentro de casa. Uau, disse mais alto. Você ainda é o mesmo garoto bravo. Só estou tentando ajudar. E você está me atacando. Vovó apareceu na porta. Maddi, larga as chaves, disse firme. Maddi ficou boquiaberta. Vovó não estava do lado dela. Soltou as chaves e saiu furiosa, resmungando sobre como eu era tóxico. 20 minutos depois, Deb ligou para a vovó. Começou doce. Só quero paz na família. Depois Gary. Depois de tudo que passamos criando o Ryan, você está deixando ele desrespeitar a Maddi. Eles me culpavam enquanto fingiam equilíbrio. Scott pegou o telefone. Vocês não têm direito de falar sobre respeito, disse. Não depois de sumirem quando as coisas ficaram difíceis. Não liguem para causar problemas. Ele desligou antes que Gary respondesse. 3 dias depois, Deb e Gary apareceram pessoalmente. Nem perguntaram como vovô estava. Gary começou.
Só queremos ter certeza de que tudo está sendo feito corretamente. Deb cruzou os braços, me encarando como se eu fosse o problema. Majdi desceu do carro atrás deles. Pronto para começar alguma coisa. Você precisa se acalmar perto das pessoas, disse. Sua energia é sempre tão negativa. Geori concordou. Seu tio disse que você está estressado. Não pode descontar na sua irmã. Deba avançou. Você devia se desculpar com sua irmã. Ela só queria pegar o caminhão emprestado. Eu não levantei a voz. Não expliquei nada. Não discuti. Esta é a casa do vovô e da vovó, disse. Se vieram para ajudar, ajudem. Se vieram para drama, vão embora. Não sou mais projeto de ninguém. Eles começaram a falar ao mesmo tempo, Deb chorando, Geori moralizando, Majdi reclamando. Não recuei. Não me movi. Scott saiu e ficou ao meu lado, silencioso, firme. Isso bastou. Eles foram embora, furiosos. Meses depois, a casa estava talvez pela metade, mas parecia certa. Hope e eu planejamos uma cerimônia simples na fazenda. Nada grande, só amigos, vizinhos e quem realmente importava. Vovó a acompanhou no caminho porque o pai dela morava fora do estado. Vovó cuidou das flores. Scott ajudou a montar tudo, das cadeiras às luzes. Não convidamos Deb, Geori ou Majdi. Não por vingança, mas por paz. Eles não mereciam estar ali. A notícia se espalhou rápido. Deb se lamentou para os parentes, dizendo que foi roubada do casamento do filho. Geori se fez de pai sábio traído. Majdi tentou transformar tudo em fofoca online, falando de lealdade familiar falsa. Vovô encerrou. Quem tentou falar disso não foi convidado por um bom motivo. Fim da história. A cerimônia foi pequena, calorosa, verdadeira. Hope estava feliz de um jeito que fez tudo valer a pena. Ao voltarmos pelo caminho, vovó enxugou os olhos. Vovô sorriu mais do que eu havia visto em anos. Scott me deu um tapa nas costas tão forte que quase tropecei. Naquela noite, Hope e eu fomos até nossa casa em construção. A estrutura estava erguida, a fundação sólida, e o campo atrás pegava os últimos raios de sol. Ficamos lá, cansados, mas firmes. Sabendo exatamente quem nossa família realmente era. Aqueles que apareceram, ficaram e ajudaram a construir algo real.